Imagine um mundo onde não existe lei, governo, polícia, nem regras. Cada pessoa age segundo sua própria vontade, buscando sobreviver a qualquer custo. Nesse cenário, a vida é uma eterna luta de todos contra todos. Foi assim que, em 1651, o filósofo inglês Thomas Hobbes descreveu o estado natural do ser humano em seu livro mais famoso, Leviatã. Hobbes escreve: "O homem é lobo do homem. Homo homini lupus est para Hobbes." Na ausência de um poder comum que mantenha todos sob controle, os seres humanos vivem em permanente estado de guerra. Ele afirma: durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum que os mantenha, a todos em respeito, estão em uma condição chamada guerra, e essa é uma guerra de todos contra todos. E complementa, descrevendo esse estado com uma frase que ficou eternizada na filosofia: nesse estado, não há lugar para trabalho, porque seu fruto é incerto. Não há agricultura, nem navegação, nem uso de mercadorias importadas. Não. Há construção de edifícios. Não há conhecimento da face da terra. Não há contagem do tempo. Não há artes. Não há letras. Não há sociedade. E o pior de tudo, há um constante medo e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Mas será que isso faz sentido nos dias de hoje? Vamos pensar. Olhe para regiões onde o Estado deixou de funcionar. Em países em guerra civil como Somália ou durante o colapso da Síria, surgem facções, milícias e grupos armados que lutam pelo controle. A ausência de um governo forte e legítimo transforma a vida das pessoas em um constante jogo de sobrevivência, onde a segurança depende da força ou de alianças temporárias. Da mesma forma, em zonas urbanas dominadas pelo tráfico ou milícias, como algumas comunidades no Brasil, a ausência do Estado permite que grupos imponham suas próprias regras, geralmente pela força, pelo medo e pela violência. Isso ilustra exatamente o que Hobbes queria dizer. Quando não há um Leviatã, ou seja, um poder soberano que centraliza a autoridade, a natureza humana tende a cair na disputa, no medo e na busca pela própria sobrevivência. O Leviatã, no pensamento de Hobbes, é o próprio Estado, um organismo artificial, feito de homens, que recebe deles o poder para governar, proteger e impor as regras. Ele escreve: a única maneira de instituir um poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, e de lhes assegurar pela própria indústria e pelos frutos da terra uma vida suficiente, é conferir todo o seu poder e força a um só homem, ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir todas as suas vontades, pela maioria, a uma só vontade. É a partir desse pacto, desse contrato social, que surge o Estado moderno. As pessoas abrem mão de parte da sua liberdade natural em troca de segurança, estabilidade e ordem. Se hoje podemos andar pelas ruas, confiar que um contrato será respeitado, que haverá julgamento justo, que as leis funcionam, é porque o Leviatã está presente. No entanto, Hobbes também nos alerta. Quando esse poder falha, quando as instituições se tornam frágeis, ou quando parte da sociedade deixa de reconhecer sua autoridade, a sombra da guerra de todos contra todos volta a ameaçar. O Leviatã não é apenas uma ideia filosófica. Ele está presente na nossa vida cotidiana, na maneira como convivemos, trabalhamos, confiamos nas regras e nas instituições. Hobbes nos faz refletir sobre algo muito simples, mas essencial. Sem ordem, não há liberdade. Sem segurança, não há civilização. E sem regras, não há paz. Por isso ele conclui: os pactos sem a espada não passam de palavras, sem força para garantir a segurança dos homens. O Leviatã não é um monstro que oprime. É o gigante que sustenta a civilização, protegendo os homens de si mesmos. Mas a pergunta que não quer calar é: será que o Leviatã é de fato um mal necessário? Para Hobbes, sim.
E ele é categórico ao afirmar que o Estado precisa ter força. Precisa ser soberano, inquestionável e centralizador. Porque, se não for assim, volta-se ao caos. Ele escreve: é a autoridade, não a verdade, que faz a lei. Isso quer dizer que não importa se concordamos ou não com as leis. O que importa é que elas existam, sejam claras e sejam aplicadas de forma efetiva. Caso contrário, tudo desmorona. E veja, essa visão de Hobbes surge em um contexto histórico muito específico. Ele viveu a Guerra Civil Inglesa, um período de violência, instabilidade e ruptura do próprio governo. Hobbes viu, com seus próprios olhos, o que acontece quando o Estado se desmancha: guerras, mortes, fome e medo. Por isso, sua filosofia é profundamente realista. Ela não parte de uma visão idealizada do ser humano. Para ele, o homem não é por natureza bom ou altruísta. O homem é movido por paixões, desejos, medo da morte, vontade de poder e autopreservação. E é justamente esse medo, o medo da morte violenta, o medo da dor, da insegurança, que faz o homem buscar a paz, não por bondade, mas por necessidade. Imagine uma situação simples: o trânsito de uma grande cidade. Se não houver semáforos, leis, fiscalização ou qualquer tipo de controle, o que acontece? Cada motorista passa quando quer, sem respeitar sinais, cruzamentos ou faixas. O resultado? Acidentes, discussões, caos, insegurança. Agora, quando há regras claras, e principalmente quando elas são cumpridas, o trânsito flui. As pessoas sabem seus limites, e mesmo que nem todos concordem com as regras, elas são respeitadas, porque há consequências para quem não cumpre. O Leviatã é exatamente isso, ampliado para toda a sociedade. Hobbes sabia que há um preço a se pagar por essa ordem. Parte da nossa liberdade individual precisa ser cedida. Não podemos simplesmente fazer tudo o que queremos. Existem limites, existem regras, mas a contrapartida é poderosa. Viver sem medo, viver com segurança, com previsibilidade, com estabilidade. Onde não há lei, não há injustiça. Essa frase é poderosa. Ela nos mostra que a própria ideia de justiça só faz sentido quando existe uma estrutura que define o que é certo e o que é errado. Sem isso, não há justiça, não há crime, não há direito. Só há força, poder e sobrevivência. Claro, a proposta de Hobbes não ficou sem críticas. Muitos pensadores vieram depois dele, como John Locke, Jean-Jacques Rousseau, e defenderam modelos onde o Estado não precisa ser tão absoluto, onde os direitos individuais também precisam ser garantidos e onde a participação democrática se torna essencial. Mas, até hoje, em qualquer sociedade, quando a ordem quebra, quando as instituições falham, o que se vê é a volta, quase automática, ao estado de natureza descrito por Hobbes. Basta olhar o que acontece durante saques, colapsos econômicos, desastres naturais ou guerras. A linha que separa a civilização do caos é muito mais fina do que gostamos de admitir. Hobbes nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma pergunta desconfortável. Sem leis, sem governo, sem medo de punição, quem você seria? Que escolhas faria? Que tipo de sociedade se formaria se cada um pudesse fazer o que quisesse, sem restrições? O Leviatã não é apenas um livro sobre política. É um espelho da natureza humana. Um lembrete de que a paz, a ordem e a civilização são conquistas frágeis, que dependem do nosso compromisso coletivo em manter um pacto social. E talvez a maior lição de Hobbes seja esta: o maior inimigo do homem é o próprio homem. Se olharmos ao nosso redor, perceberemos que a presença do Leviatã é muitas vezes silenciosa, quase invisível. Ele se manifesta nas leis, nas instituições, nas placas de trânsito, nos contratos, na segurança pública, na própria existência de uma moeda que todos aceitam e confiam.
Poucos param para pensar que a estabilidade que experimentamos no dia a dia não é algo natural. Ela não brota espontaneamente. Ela é construída, mantida e protegida. E quando o Leviatã enfraquece, as rachaduras começam a aparecer. Surge a desconfiança nas instituições, nas eleições, na justiça. Crescem os discursos que rejeitam as regras, que deslegitimam as autoridades, que colocam a vontade individual acima do pacto coletivo. E quando isso acontece, o tecido social começa a se romper. Hobbes não escrevia sobre utopias. Ele escrevia sobre o que via, sobre a realidade crua da natureza humana. Ele não acreditava que o ser humano fosse movido essencialmente por amor ao próximo. Pelo contrário, ele acreditava que a busca pela paz nascia, antes de tudo, do medo. O medo da morte. O medo da dor. O medo do outro. Por isso ele defendia que o Estado deve ser suficientemente forte para que esse medo se converta em obediência às regras, em respeito às leis e, consequentemente, em convivência pacífica. Hobbes entendia que abrir mão de parte da liberdade não é uma derrota, mas uma condição necessária para que a liberdade verdadeira, aquela que só existe dentro da ordem, possa florescer. Porque, paradoxalmente, onde cada um faz o que quer, ninguém é verdadeiramente livre. Quem é mais forte domina, quem é mais fraco se submete. E a liberdade deixa de ser um direito coletivo, passando a ser um privilégio dos mais poderosos. E, assim, Hobbes nos obriga a refletir sobre algo que, no fundo, muitos evitam encarar. A paz não é um estado natural. A paz é uma construção política, social e cultural. Ela exige vigilância, exige compromisso, exige que todos aceitem limites. A pergunta que fica é: estamos dispostos a manter esse pacto? Estamos dispostos a aceitar que, sem o Leviatã, sem a autoridade que garante as regras, a alternativa é o retorno ao medo, ao conflito e à guerra de todos contra todos? O Leviatã não é apenas o Estado. Ele é o símbolo do preço que pagamos para viver juntos, em sociedade. No fim, a maior mensagem de Hobbes ecoa forte, até hoje. Sem ordem, não há liberdade. Sem regras, não há justiça. E sem o pacto, não há civilização. Vivemos hoje um paradoxo curioso. Nunca estivemos tão conectados, tão próximos tecnologicamente e, ao mesmo tempo, tão fragmentados socialmente. A ordem, que antes parecia sólida, começa a se mostrar frágil diante dos desafios do nosso tempo. As redes sociais, por exemplo, criaram uma nova arena onde as regras tradicionais parecem não se aplicar da mesma forma. As pessoas se expressam livremente, muitas vezes sem filtro, sem mediação, sem consequências imediatas. E aqui surge um dilema hobbesiano moderno. Se não houver regras nem limites, nem mecanismos que regulem o espaço digital, não estaremos, novamente, reproduzindo o estado de natureza, só que agora em ambientes virtuais. Basta observar como discursos de ódio, desinformação, ataques e perseguições proliferam online. É a guerra de todos contra todos, só que travada com palavras, imagens e informações, em vez de armas. Isso nos leva a perceber que a necessidade do Leviatã não se limita ao mundo físico. Ela se estende também ao mundo digital. A questão permanece a mesma. Quem define as regras? Quem assegura que as leis sejam cumpridas? Quem protege os indivíduos do abuso, da manipulação, da violência, mesmo que simbólica? E, mais uma vez, surge o preço da liberdade. Até que ponto queremos um espaço livre, onde qualquer um pode dizer qualquer coisa, fazer qualquer coisa, sem controle? E até que ponto aceitamos abrir mão de parte dessa liberdade, em nome da segurança, da ordem, da proteção contra o caos? Hobbes, se estivesse vivo hoje, provavelmente olharia para esse cenário e diria: o Leviatã precisa se adaptar. Contrato social não é algo fixo, parado no tempo. Ele precisa ser renegociado, repensado,
À medida que a sociedade muda, que os desafios se transformam, que novas formas de convivência e de conflito surgem. E isso não vale apenas para o mundo digital. A polarização política crescente, a desconfiança nas instituições, a rejeição das autoridades legítimas e o fortalecimento de discursos extremistas são sintomas claros de que, quando o Leviatã enfraquece, quando o pacto começa a se romper, a sombra do estado de natureza volta a se aproximar. A obra de Hobbes, escrita há quase 4 séculos, continua incrivelmente atual, porque toca em algo que não muda: a essência humana. O ser humano continua sendo movido pelos mesmos impulsos básicos: o desejo de poder, o medo da morte, a busca por segurança, o anseio por reconhecimento e a vontade de liberdade. Mas esses desejos, quando não são mediados pelo pacto social, colidem entre si, geram conflito, geram violência, geram desordem. Por isso, o Leviatã não é apenas uma metáfora do Estado. Ele é a própria condição de possibilidade da vida em sociedade. Se hoje podemos atravessar uma rua, confiar que um produto que compramos será entregue, que um julgamento ocorrerá dentro das normas, que nossos direitos serão minimamente protegidos, é porque de alguma forma o pacto ainda se sustenta. Mas Hobbes nos alerta: esse pacto não é eterno. Ele exige manutenção, exige renovação, exige que cada geração compreenda que a civilização não é um dado natural, mas uma conquista frágil, que pode ruir a qualquer momento se esquecermos do preço que ela exige. No final, o Leviatã não é o inimigo. O verdadeiro inimigo é o colapso do pacto. E a maior pergunta que Hobbes nos deixa é esta: até onde você está disposto a abrir mão da sua liberdade em nome da paz? E até que ponto você suporta a paz, sabendo que ela só existe porque aceitamos viver sob regras que muitas vezes limitam nossos desejos? Essa é, e sempre será, a tensão fundamental da vida em sociedade. Talvez a maior ilusão da humanidade moderna seja acreditar que a civilização é algo garantido, definitivo, imutável. Mas Hobbes nos mostra com uma clareza brutal que isso não é verdade. A ordem social não é natural. Ela é um equilíbrio delicado, construído sobre concessões mútuas, sobre renúncias individuais, sobre o reconhecimento de que viver em sociedade exige sacrifícios. O Leviatã é o símbolo desse acordo. Um acordo que, no fundo, se resume a uma escolha simples, mas profunda. Preferimos a segurança, mesmo que limitada, ou a liberdade total, mesmo que custe o caos. Hobbes nos obriga a encarar a realidade que muitos não querem ver. Sem regras, sem leis, sem um poder que organize, que puna e que proteja, o mundo se transforma rapidamente em um campo de batalha. Um campo onde não há espaço para a compaixão, para a justiça ou para a convivência. Apenas para a força, para a astúcia e para a sobrevivência. Por isso, toda vez que a sociedade começa a flertar com discursos que rejeitam as instituições, que questionam o valor das leis, que desprezam o pacto coletivo, ela se aproxima perigosamente das sombras do estado de natureza. Hobbes nos alerta que a paz não é fruto da boa vontade humana. Ela não nasce da generosidade ou do altruísmo. Ela nasce do medo, do reconhecimento de que, sem um pacto, sem uma autoridade, o custo da liberdade plena é simplesmente alto demais. E o mais desconcertante é perceber que, mesmo nos dias atuais, em meio a toda a nossa tecnologia, nosso desenvolvimento e nosso progresso, continuamos presos na mesma equação que Hobbes descreveu há séculos. A pergunta permanece viva, atravessando gerações. O que nos impede de nos destruirmos uns aos outros? A resposta para Hobbes é clara. O Leviatã, um pacto invisível, mas real. Um contrato silencioso, mas poderoso. E, acima de tudo, uma escolha constante, que precisa ser feita todos os dias. Aceitar as regras, aceitar os limites,
aceitar o preço da ordem ou enfrentar o abismo do caos. No fim, Hobbes não oferece uma visão otimista da humanidade. Ele não nos ilude com promessas de uma natureza humana essencialmente boa. Pelo contrário, seu olhar é duro, mas necessário, porque só quando reconhecemos nossas próprias sombras é que conseguimos de fato construir a luz. O Leviatã, portanto, não é apenas um livro, é um espelho. E o que vemos refletido nele é a nós mesmos. Diante desse espelho que Hobbes nos oferece, somos forçados a fazer uma escolha. Não uma escolha teórica, distante, filosófica apenas, mas uma escolha prática, que se reflete em cada atitude, em cada decisão, em cada voto, em cada interação social. Quando obedecemos uma lei, não estamos apenas evitando uma multa ou uma punição. Estamos, na verdade, reafirmando o pacto social. Estamos sustentando a ideia de que viver em sociedade é possível, é desejável, é necessário. Da mesma forma, quando escolhemos desrespeitar, burlar, corromper ou sabotar esse pacto, estamos, mesmo que de forma sutil, alimentando as rachaduras do Leviatã. Hobbes nos lembra que não existe meio termo, ou a ordem, ou a caos, ou a pacto, ou a guerra. E essa guerra não precisa ser declarada. Ela começa nas pequenas rupturas, no desrespeito às regras, na indiferença ao outro, no enfraquecimento das instituições, na recusa em reconhecer que sem limites, sem normas, sem um centro que organize e contenha os excessos humanos, a convivência se torna insuportável. O Leviatã, então, não é um tirano. Ele é, antes de tudo, um guardião. O guardião da possibilidade de convivermos, de construirmos, de prosperarmos, sim, a um preço. E esse preço é a renúncia parcial à liberdade absoluta. Mas o que Hobbes nos mostra é que essa liberdade absoluta, tão sedutora em teoria, na prática, se transforma rapidamente na lei do mais forte, na ditadura da violência, na insegurança permanente. Por isso, ao encerrarmos essa reflexão, fica uma verdade incômoda, mas necessária. A civilização é uma conquista. Nunca é definitiva. Sempre está por um fio. Sempre depende da nossa escolha consciente de sustentar o pacto. Hobbes nos entrega uma lição que atravessa os séculos e continua ecoando no presente. O maior inimigo do homem é o próprio homem. Mas, ironicamente, é também no outro, no coletivo, no pacto com os semelhantes que reside nossa única salvação. O Leviatã não é apenas o Estado. O Leviatã somos todos nós, quando escolhemos juntos sustentar a ordem sobre o caos. E enquanto essa escolha existir, haverá civilização, haverá sociedade, haverá paz. Se essa escolha for esquecida, então, como Hobbes escreveu, retornaremos à guerra de todos contra todos, onde a vida é solitária, pobre, feia, brutal e curta. No final, a decisão é, e sempre será, nossa.